Fala, galerinha do canal Química em 12, aqui é o professor Francis Isoton e eu tô aqui pra gente começar um playlist, tá? Um novo playlist de um assunto base pra muita coisa. Francis, eu não entendo muito bem química, lá em cinética, lá em equilíbrio, eu não entendo como formar uma substância. Será que o problema, galera, não tá lá atrás? E talvez ele tá, lá em ligações químicas, porque aí você monta as substâncias para usar numa reação química, para entender outros assuntos da físico-química, da orgânica e daí por diante. Então preciso entender muito bem ligações químicas. Esse playlist, pessoal, tá bem subdividido, bem organizado para você poder, então, dominar esse assunto. Então já te inscreve no canal, avisa a galera, então, que, ó, tem playlist novo na área, tá? Ligações químicas, tá? Bom, eu já anunciei por qual que eu vou começar, mas vamos pegar, né, de modo mais abrangente aqui, pessoal. Olha só, ligações químicas, eu posso falar da ligação metálica, né? A gente vai ter uma aula para ligação metálica logo, tá? Eu vou ter então a ligação iônica, pessoal. A gente vai até começar por essa ligação aqui, a ligação covalente, perfeito? Onde eu vou ter compostos ali moleculares, compostos covalentes, vou te explicando isso, perfeito? Então as ligações elas vão acontecer para quê? Para dar estabilidade aos átomos, não é isso? Então uma ligação tem a função de gerar uma estabilidade eletrônica aos átomos. Tá legal. E a gente vai seguir o quê, tá? Vai seguir como referência a regra de octeto, certo? A regra do octeto. Francis, quem foi o octeto? Não foi ninguém. Octeto, pessoal, tem a ver com 8. 8 o quê? Acompanha comigo. Ó, átomos se ligam a outros átomos, ok? Para atingir 8 elétrons na camada de valência. Francis, todos? Não, galera, nem todos os átomos. Francis, a maioria? Não é a maioria, tá? É a maioria dos que a gente vai trabalhar aqui nessas aulas e que você tem no teu colégio, tem no teu cursinho, tá? Então a gente costuma trazer para perto os elementos que seguem, sim, ok? A regra do octeto. Mas eu vou mostrar anomalias depois. Vai chegar essa aula também nesse playlist, tá? Fique atento. Quer dizer, então, que esse é o nosso norte, esse é o nosso foco, tá? Por exemplo, na ligação metálica, o octeto não é obedecido, tá? Não é o octeto que vai explicar a estabilidade, né, na ligação metálica, beleza? Vamos chegar nesse ponto. Nos compostos iônicos, pessoal, a gente vai ter, então, alguns átomos seguindo essa regra, alguns não. A covalente, mesma coisa. É importante, tá? Você ter uma noção do seguinte, quando se fala em ligação metálica, eu vou ter um mar de elétrons, tá? Eu vou ter um mar de elétrons e como é a água do mar, os elétrons aqui, pessoal, eles são bem errantes, tá? Bem desorganizados, explico quando chegar esse momento. Na iônica, eu vou ter perda e ganho, vou ter troca de elétrons, perfeito? Que é por onde eu vou começar. E na covalente eu vou ter compartilhamento de elétrons, certo? Aqui um mar de elétrons, aqui algo muito mais organizado, alguém perdendo, alguém ganhando. E aqui também muito organizado, mas é um compartilhamento. Fechou? Muito bem. Francis, vamos começar por onde? Iônica. O nosso foco é iônica. Então eu separei 2 aulas, pessoal. 2 aulas para você ver a ligação iônica com calma, ok? E entender na íntegra. Essa é a próxima nesse playlist, iônica. A ligação iônica, pessoal, ela é uma ligação muito fácil de você administrar. Muito fácil, tá? Muito fácil. Como é que ela acontece, Francis? Vou te falar, tá? Essa ligaçãozinha, então, aqui, ela vai acontecer da seguinte maneira. Eu vou trazer para cá o sódio, para te explicar isso, ok? E vou trazer o cloro. Esses dois, eles vão realizar uma ligação iônica entre eles. Por que eles, Francis? Já te explico. Bom, pessoal, entre eles eu vou ter uma transferência de elétrons. Perfeito, né? Alguém vai perder e alguém vai ganhar, tá? Muito bem, galera. Galera, quando eu falei do octeto, eu falei então que são 8 elétrons na última camada ou camada de valência, ok? Que é que o átomo deve atingir, claro, né? Desprezando aqui as exceções. Então eu vou ter transferência de elétrons para que na última camada eu atinja o octeto. Na última camada, perfeito? Bom, então alguém perderá elétrons, perfeito, né? Esse cara, então, ele vai ser um cátion. Quem perde elétrons é sempre um cátion, certo? Quem ganha elétron, lembra do nomezinho dele? Ânion. Muito bem, alguém perde, alguém ganha, galerinha. E o que vai acontecer, tá? Então você vai ter aqui uma transferência de elétrons acontecendo. Eu tenho aqui o sódio. E o sódio apareceu com 1 elétron na última camada. Explica, Francis, explico. O sódio tem 11 elétrons, tá vendo? 11 no total. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então quer dizer que a última camada do sódio é a 3, é a camada de valência. E você pode observar que ali nós temos um único elétron. Então temos 1 elétron na camada de valência. É esse cara que está aqui. Pegou? Legal? Linkou as coisas? Maravilha. E o cloro, Francis? Bom, o cloro apresenta 7 elétrons na última camada.
Explica? Explico. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, os 17 elétrons do cloro aqui então distribuídos. E aí, pessoal, tá? Eu vejo que na última camada, que é a 3, ele apresenta 7 elétrons. Então o sódio tem 1, né, na última camada, e o cloro ele tem 7. Ninguém tem 8. Ninguém está estável, ninguém está com o octeto completo, tá? Eles precisam fazer uma ligação. Agora, você acha que é mais fácil o sódio perder um elétron para o cloro chegar a 8 e ficar tudo bem? Ou é mais fácil o cloro perder 7 e o sódio chegar a 8? Pessoal, logística, né? Logística. É o sódio perder e o cloro ganhar, concorda comigo? E tem outros motivos envolvidos, tá? O sódio ele é mais eletropositivo e aí ele tem mais tendência a perder. O cloro é mais eletronegativo, tem mais tendência a ganhar. Tá? Então a gente vai ter vários fatores envolvidos por trás disso. Tá? Posso pensar, Francis, quem tem menos perde para quem tem mais? Eu acho perigoso. Tá? Eu acho perigoso. Eu vou depois te dar dicas, tá? Manhas para você saber isso na boa. Mas aqui, então, o sódio perderá um elétron para o cloro. Perderá. Pronto. Esse elétron agora está aqui, ó, na eletrosfera do cloro. O sódio perdeu e o cloro ganhou. Beleza? Vamos entender isso com mais detalhe? Olha comigo aqui, tá? Ô, Francis, bateu uma dúvida. O sódio perdeu e ficou estável? Como é que isso acontece? Vem comigo, vem comigo. Ó, o sódio, então, ele perdeu esse elétron aqui, tá vendo? Ó, ele perdeu. Pronto, a nova última camada do sódio é a 2. É a nova última camada, tá? Aquela camada, aquele elétron não existe mais. E ele, na camada 2, ele tem o quê? Olha só, acompanha. 8 elétrons. Então, o sódio perdeu para chegar a 8. Maravilha, né? Perdeu para chegar a 8. E o cloro então que tinha 7, acompanha ali, tá? Ele acabou então inserindo mais um elétron e agora ele tem 8 na última camada. Alguém perdeu e alguém ganhou. Maravilha, galera, maravilha. Então você consegue administrar muito bem aqui a ligação, né? E sabendo de quem tirar e para quem você dá esse ou esses elétrons, certo, tá? Então nós vamos ter um resultado, tá? A grande ideia, a grande sacada é você pegar os teus elementos, pegar lá os teus átomos, tá bom? Ver quantos elétrons eles têm na última camada, realizar a ligação para chegar aqui, ó. O teu foco é chegar ali, na fórmula mínima, beleza? Fórmula mínima. Então eu usei um sódio e um cloro. Logo, a fórmula mínima, então, pessoal, é NaCl. Por isso, essa é a fórmula do sal de cozinha. Pegou legal, tá? Então, por que um sódio e um cloro? Porque basta um sódio para doar, então, o seu único elétron na camada de valência para o cloro, que só precisa um. Pessoal, na tabela periódica, tá? Você tem então uma escala de eletronegatividade, tá? Eletronegatividade. Então, dá para saber que o composto, por exemplo, ele vai ser iônico, tá? Não, por exemplo, molecular, e sim iônico, usando uma diferença de eletronegatividade. Como que funciona isso, Francis? Você ganhando os valores, você ganha, tá? Por exemplo, o sódio, ele apresenta um valor, tá? Numa escala, então, ali, que equivale a 0,9. Isso aqui você ganharia da questão, perfeito? O cloro, então, ele tem uma eletronegatividade num valor dado a ele, então, ok? Como 3. São valores, então, que representam a eletronegatividade do meu elemento. Eu posso fazer a diferença entre esses valores, tá? A diferença que em módulo, ok? Eu vou ter aqui 2,1. Então, entre eles há uma diferença de eletronegatividade que equivale a 2,1. Tá, Francis? Mas e daí? E daí que quando essa diferença ela for igual ou superior a 1,7, a ligação entre eles é do tipo iônica. De novo, tá? Quando essa diferença de eletronegatividade for igual ou superior a 1,7, o meu composto é iônico. Se não, ele vai ser, ok, molecular. O outro tipo de ligação que eu ainda vou te explicar. Agora, vamos lá para o quadro, pessoal, para fazer mais exemplos, deixar isso bem tranquilão. Vem comigo. Galerinha, então os exemplos que eu falei que vou resolver estão aqui, ó, envolvendo cálcio e flúor, ok? Potássio e enxofre. O que eu quero? Eu quero prever os compostos, tá? Prever. Francis, vamos distribuir os elétrons, então, de cada átomo para poder saber quantos elétrons tem na última camada? Aí é gastar tempo sem necessidade. Sabe por quê? Eu posso ir na tabela periódica. A tabela periódica, pessoal, por exemplo, o cálcio pertence à família 2A, o flúor pertence à família 7. Tá, Francisco, mas o que isso quer dizer? Quer dizer que, tá? O cálcio apresenta 2 elétrons na camada de valência. 2 elétrons na camada de valência. Então, o cálcio, como é um metal, olha só, ele perderá 2 elétrons. Tá? Francisco, por que mais 2? Bom,
Como ele é um metal, ele perde elétrons. E por que 2? Porque ele pertence à família 2A, aí ele apresenta o quê? 2 elétrons na camada de valência. Opa, então a família, tá, me entrega essa informação, sem eu ter que distribuir todos os 20 elétrons dele, os 9 do flúor. Ou falando no flúor, ele pertence à família 7A, tá? Se ele pertence à família 7A, o flúor, pessoal, já tem 7 elétrons na última camada. Ele já tem 7. Só falta o quê? 1 elétron para ele. Então o flúor ganhará 1 elétron. Maravilha, olha só. Então, essas cargas elétricas, elas me ajudam a prever o que vai acontecer. Tá? O que fazer agora, Francis? Agora você faz o seguinte, escorrega esse 1 para cá, escorrega o 2 para lá. É a chamada regrinha do escorregador que muita gente usa e comenta, e é legal, ela é legal, tá? Por que, Francis, fazer isso? Porque agora eu sei então que a minha substância, ó, o meu composto, ele vai ter o quê? 1 cálcio na composição para cada 2 íons flúor. Então, ele é o fluoreto de cálcio, CaF2. Viu, pessoal? Então, as cargas elétricas me levam diretamente ao composto. Prático, né? Prático. Mais um exemplo, então, ali, envolvendo potássio e enxofre. Primeiro passo é parar, pegar a tabela periódica e achar as famílias. Potássio, família 1A. Enxofre, família 6A. Tá, pessoal? Então a tabela periódica é uma ferramenta importantíssima, né? Localizei as famílias, tá? Agora o que eu faço? Vamos ver as suas cargas elétricas. Ó, potássio. Como o potássio é um metal, pessoal, ele perderá elétrons. Perderá, ó, carga positiva para ele. Tá bom? Isso. Família 1A. Se ele pertence à família 1A, ele apresenta 1 elétron na camada de valência. Um único elétron. E aí, então, ele perderá esse único elétron. Metais perdem quantos? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1. E o enxofre, que é da família 6, enxofre é um elemento não metálico, ele já tem 6 elétrons na última camada. Ele deve ganhar 2. Por isso, menos 2, viu? Mais 1, o potássio perde 1. Menos 2, o enxofre tem 6 e tem que ganhar 2. E agora, Francis, invertemos. Regrinha do escorregador. Traz para cá só os valores, não os sinais, né? E o meu composto será aqui, ó, K2S. Pronto, estamos prevendo os compostos iônicos partindo, ok, dos elétrons da última camada. Eles me dão as cargas elétricas e eu consigo fazer essa previsão na boa. Vamos fazer mais uma aula de iônica? Então, galera, fique atento nesse playlist. Vem mais uma aula de iônica, mais exemplos, pra você ficar fera nisso. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.